Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP. Nesse vídeo, pessoal, falando do CEO da Ripple, o Brad Carlhouse, que está revelando mais uma novidade bombástica sobre a compatibilidade do XRP com o Swift, o seu principal concorrente na área de pagamentos. Mas antes disso, pessoal, como a maioria de vocês acompanha aí que a minha jornada de negociações de criptomoedas, sabe que eu tenho deixado a BGM Capital lidar com as minhas criptomoedas há algum tempo. E esse não é apenas outro bot, é um sistema de negociação automatizado alimentado por inteligência artificial em grande escala. Enquanto a maioria das pessoas está perdendo sono ou dinheiro devido às quedas do mercado, a BGM está executando negociações silenciosamente para mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está tornando o bot de negociação mais famoso no espaço de negociações de criptomoedas com IA, porque funciona com todas as moedas criptográficas. Esse aqui, ó, esses 600 doletas é o dinheiro que eu tenho para retirar. Eu vou fazer uma retirada agora para vocês e eu já tive lucros aqui totais de 7.472 dólares, como vocês conseguem ver aqui no canto direito do monitor. Tudo transferido para a minha carteira de modo automático. E aqui mostra todas as moedas que eu consigo aqui fazer, né, esse upgrade dentro da BGM Capital. E vamos fazer a retirada então desses 600 dólares aqui que eu tenho, tá pessoal? Só clicar aqui em Withdraw, aqui mostra o saldo que eu tenho de 600 na moeda USDT na rede BEP20. Coloquei a minha carteira de recebimento que vocês precisam colocar lá nas configurações. Aqui eu vou colocar então o montante de 600 e vou aqui em confirmar. Aqui mostra as informações, né, que eu quero retirar tudo certinho. E lembrando aqui, ó, o USDT, ó, eu tenho zero aqui no caixa. É só clicar em confirmar e aqui mostra a mensagem que foi retirado com sucesso. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, caiu 600 doleta no valor de R$ 3.090 em menos de um minuto, ó. Tudo certinho aqui, caindo na hora. E aqui no site, pessoal, o título já diz tudo. Liberte a inteligência artificial no comércio de criptomoedas. E vamos ser realistas, né? A inteligência artificial já está superando os trades humanos. Ela não se cansa, não negocia com base em sentimentos e processa milhões de pontos de dados, ciclos de notícias e gráficos em toda a internet em milissegundo. Ela está fazendo o que nós simplesmente não conseguimos fazer. E aqui mostra, pessoal, logo embaixo, que ela está registrada, ó, a empresa, no Reino Unido. É só clicar aqui em verificar empresa e você já consegue ver tudo sobre a BGM Capital. Eu vou deixar, pessoal, todas as informações na descrição do vídeo, o link tudo certinho. E como eu sempre falo, nunca leve o vídeo como recomendação de compra ou de venda, sempre façam a própria análise. Nesse vídeo, pessoal, ele revelou ali, o Brad Carlhouse, nessa publicação do Smoke, né, que há menos riscos de volatilidade com XRP do que com uma transação Swift média. Aqui, ó, no vídeo principalmente na matéria da Times Tabloid, o Brad Carlhouse, que é o CEO ali da Ripple, né, ele compartilhou essas informações sobre o papel do XRP em pagamentos internacionais durante um debate no Economy Club de Nova York. Ele comparou as transações dos Swifts tradicionais com as transferências de XRP em um ponto destacado pelo pesquisador Smoke, ali dentro do X. Segundo o Carlhouse, uma transação do Swift leva em média
3 dias. Isso equivale a 270 mil segundos. E ele explicou que durante esse período, as moedas fiduciárias ficam expostas à volatilidade. Uma transação SWIFT exige edge, pois alguém, precisa gerenciar o risco cambial para a liquidação, que normalmente ocorre 2 a 3 dias. Então, essas transações do SWIFT, para vocês verem como demora, vai de 2 a 3 dias. Esse processo, de edge transfere risco, mas menciona a complexibilidade e custos potenciais. Em contraste, as transações XRP são liquidadas em segundos, e esses segundos, pessoal, é no máximo 3 segundos. O Gary House observou, com o XRP, tudo acontece tão rápido que você não precisa se proteger contra isso. Por quê? Ele vai, de uma posição para outra em poucos segundos e, portanto, não vimos isso se tornar um problema. Então, é tão rápido, pessoal, que não há risco nessas transações. Essa aqui é a publicação do Smoke, que vem com um documento aqui tudo certinho, tá, pessoal? E aqui mostra, a análise de Gary House, que desafia a percepção de que as criptos inerentemente apresentam riscos de volatilidades maiores do que as próprias moedas fiduciárias, como o real, dólar, euro, a moeda de cada país. Ele esclareceu que, embora o XRP possa sofrer flutuações de preço em segundos, a exposição total durante uma transação é menor do que uma transferência do SWIFT, multiplicando a duração de uma transação SWIFT por um ativo de baixa volatilidade. E o risco total pode exceder o que uma transferência do XRP, que é muito rápida. Essa perspectiva, então, ele reformula a maneira como a volatilidade deve ser considerada nas finanças tradicionais. Pressupõe estabilidade nas moedas fiduciárias, mas atrasos na liquidação. A velocidade do XRP que reduz significativamente essa janela, e o resultado é um risco de volatilidade efetivo menor, apesar das maiores flutuações monetárias do ativo. Essas liquidações rápidas e o risco, minimizado do XRP, pessoal, posiciona então como uma alternativa eficiente para as instituições financeiras que buscam essas soluções confiáveis nas transações internacionais. E a adoção pela Monen Green ilustra essa dinâmica, São essas aplicações e adoções, que geram, muita confiança do XRP na indústria, tá? A empresa também integrou, o XRP lá em 2019 em operações, E Gary House mencionou a transição, observando que o ceticismo inicial se transformou em confiança operacional assim que os benefícios se tornam claros. E a eficiência, do XRP permitiu que a Monen Green simplificasse as transferências internacionais sem encargos adicionais de gerenciamento de risco. Então a Monen Green, ela colocou, o XRP, integrou o XRP nas suas operações desde 2019, até mesmo antes mesmo ali, do processo XRP versus SEC em 2020, finalzinho de 2020, 2021. E daí vem, o futuro desses pagamentos internacionais. O XRP, ele está continuando a demonstrar que a volatilidade dos ativos digitais não se traduz automaticamente em riscos para as transações. Comparada, com as transferências da SWIFT tradicionais, a velocidade de liquidação do XRP oferece então as vantagens mensuráveis. As necessidades de edge, diminui de uma pessoa, ter que pegar depois de 2 a 3 dias ali que está sendo operado, fazendo a operação ali, a transação de SWIFT para pegar ali, e tal, elas diminuem esses riscos. A eficiência operacional aumenta e a exposição às flutuações cambiais cai, pois, o do XRP é de 2 a 3 segundos ali, não 2, 3 dias, mas 2,
2, 3 segundos a transação é feita. Aí também, né, com baixo custos. Cada, né, mensagem enviada ali pela Swift, né, ali o processamento é em torno de 30 a 50 dólares, enquanto do XRP é centavos de dólar. E o XRP também oferece às instituições financeiras uma maneira de concluir transações rapidamente, minimizando os riscos de volatilidade. A combinação de velocidade e eficiência o posiciona então o XRP como uma alternativa viável às redes de liquidações tradicionais, como o próprio Swift. E essa aqui então foi a declaração ali, né, junto com o documento certinho ali do Smoke, colocou ali nas suas redes sociais, colocando: Brad Carlhouse disse: há menos riscos de volatilidade com o XRP do que a transação Swift média. Aqui, ó, quando você faz uma transação Swift, a transação média, digamos, leva 3 dias. Isso dá 270 mil segundos. Acredite, eu fiz as contas. Se você multiplicar 270 mil segundos em um ativo de baixa volatilidade e comparar com 3 ou 4 segundos em um ativo de velocidade, né, com o XRP, verá que você está assumindo menos riscos da volatilidade com uma transação em XRP do que uma moeda fiduciária. Isso foi o que o Brad Carlhouse, que é o CEO da Ripple, disse. E agora, né, o Smoker falou aqui, ó, agora o que acontece com o Swift é que alguém está protegendo esse risco para você. Quando você faz uma transação para o próprio dólar, né, iene ou qualquer outra moeda, alguém está lhe vendendo esse risco cambial até que a liquidação que ocorre em 2 ou 3 dias. Com o XRP, tudo acontece tão rápido que você não precisa se proteger, porque a transação é concluída em poucos segundos e, portanto, não temos visto isto como um problema. Então, a volatilidade do XRP não é um problema para pagamentos internacionais. Na verdade, as transações SWIFT tende a apresentar volatilidade ainda maior em comparação com o que utilizam o XRP. E aqui está documentado, né, tudo certinho aqui sobre, né, esses 270 mil segundos que demoram ali a operação, a transação da Swift, enquanto do XRP é apenas alguns segundos, e isso não se torna problema, como o próprio CEO da Ripple, né, ele fala sobre os riscos sobre ter essas transações entre XRP e o Swift. Até então eu coloquei um vídeo aí falando esses dias para trás que o próprio, né, XRP tem mais de 13 mil bancos utilizando, enquanto o Swift já foi ultrapassado então por XRP com apenas 11 mil bancos. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.